queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. No item 9, a lei de amor. O amor é a essência divina e, desde o primeiro até o último, possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes contatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. A prova de tudo que tendesse a diminuí-la, e atingindo frequentemente proporções sublimes. Disse eu por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam, sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais. Espécies de misantropos queixando-se da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma, e que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou nos corações. Na sua criação, esse germe se desenvolve e engrandece com moralidade e a inteligência. E ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes, que fazem as afeições sinceras e duráveis, e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que os outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais são ciosas. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque, além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A seita? A nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede, a seu malgrado, ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir. E o contato deste amor vivifica e fecunda os germes desta virtude, que está nos vossos corações em estado latente. A terra
morada de prova e de exílio, será então purificada por este fogo sagrado, e verá praticar a caridade, a humanidade, a humildade, a paciência e o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis que, quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia, senão estas doces palavras: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos, amados, utilizai com proveito estas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai e vereis bem cedo a terra transformada a tornar-se um Elísio onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Fénelon, Bordeaux, 1861. Para auxiliar o nosso estudo desta noite, nós contamos com as nossas queridas amigas e facilitadoras, Shirley Milagre e Kelly Nascimento. E um ótimo estudo a todos. Olá, tudo bem, queridos amigos? É uma alegria muito grande estar com vocês aqui no dia de hoje, com os nossos amigos internautas. É uma alegria, né, estar aqui estudando o Evangelho de Jesus, né? É um prazer muito grande na companhia da Kelly, né, Kelly, que vem aí a nos auxiliar. E hoje, o capítulo Amar ao Próximo como a Si Mesmo, né, no item 9, tem vários destaques, né, que a gente pode fazer no aprendizado a respeito do amor. Então, eu vou pedir a Kelly, né, que inicie a tarefa do dia. Uma boa noite a todos, boa noite aos internautas também, boa noite à minha amiga, que hoje está compartilhando comigo a mesa, né, a Shirley. E é uma satisfação muito grande a gente estar aqui, porque, na verdade, os primeiros beneficiados somos nós mesmos, né? Na hora que a gente pega a leitura para estudar, a gente sabe que nada acontece por acaso, ela vem para a gente em primeiro lugar, né? E essa leitura de hoje ela é muito bacana, porque sempre quando a gente fala de amor, né, que é uma coisa que nós estamos precisando tanto hoje, a gente vê tanto desamor, nós vemos tantas atitudes nossas, né, por falta do amor, por falta da compaixão. E esse texto ele fala sobre isso, principalmente sobre esse amor que nós tanto precisamos desenvolver, o amor verdadeiro. E aí a gente para pensar no que seria um amor verdadeiro, né? Nós aqui no planeta de provas e expiações, extremamente materialistas, às vezes, né? Ou na maioria das vezes. E o que seria esse amor, né? Quando a gente para pensar, será que alguma vez a gente já amou verdadeiramente? A gente já desenvolveu um amor verdadeiro aqui? E é qualquer amor, né, gente? Ele fala na leitura aqui, não é... Às vezes a gente fala, mas que amor? É amor de marido com mulher? Não importa. Porque o nosso espírito, ele não tem sexo. É o espírito. Então, é o amor de almas que ele está falando aqui. É o amor de você... ele fala da família também, né? E aí a gente pensa, o amor que Jesus veio ensinar para a gente. Dá o exemplo do seu amor, do amor verdadeiro.
E como que a gente desenvolve esse amor? Principalmente, eu fico pensando, principalmente quando, por exemplo, quando é relacionamento a dois, né, que eu acho que é um dos relacionamentos difíceis, por ser tão íntimo. Eu, assim, na minha concepção, né, Shirley, eu acho que é um dos relacionamentos mais delicados que a gente vive aqui. E o amor também é difícil entre esses dois. E aí, às vezes, a gente fala assim, fulano não me ama nada, não, né? Se ele não me amasse, fazia isso, não fazia aquilo. Mas na leitura, quando a gente lê e presta atenção nessas palavras que estão aqui, do capítulo 11, depois vocês estiverem na casa de vocês, né, ou até mesmo pela internet, né, a gente consegue pegar o item 9, a gente prestando atenção nessas palavras, a gente começa a entender que o amor, para a gente, em primeiro lugar, nós ainda não conseguimos viver o amor verdadeiro. Nós já temos essa concepção aqui, né? Eu acredito que vocês já tenham. Aqui, nós, às vezes a gente fala que a gente ama. Rede social, então, é uma beleza, né? Eu te amo toda hora. Mas espera lá, que tipo de amor será que é esse? Ele dita aqui, até em relação, às vezes, da dificuldade, a gente vê isso claramente hoje. Às vezes, a dificuldade de você lidar com esse amor com o ser humano, você transmite, por exemplo, para um animalzinho. Não que seja errado, né? Não é errado. Mas a gente vê casos, por exemplo, de pessoas, às vezes até que moram sozinhos, ou às vezes, né, independente, às vezes moram com a família, mas se sente tão só que ele consegue transportar esse amor para um animalzinho, para um gatinho, para um cachorrinho. E aí, às vezes, você olha para a pessoa e fala assim, gente, mas não tem condição. Mas parece, né, assim, tão grosseira, às vezes, com a família, mas com aquele animalzinho ali, ele tem aquele amor. A gente vê que é realmente um amor verdadeiro, um amor, né, assim, dentro do que a gente pode sentir. Então, ele dá esse exemplo aqui também. E a doutrina espírita ela é muito confortadora, eu sempre falo isso, ela nos conforta. Por quê? Na medida que nós, cada um de nós que estamos aqui hoje, os internautas também, tem uma percepção de amor, às vezes, diferente. Dificuldade numa parte, em outra. Ou tem pessoas que para se achar amada, ela tem que... o outro tem que fazer coisas para mim achar que eu sou amada. Então, a nossa cabecinha, às vezes, complica tanto essa questão do amor, que é uma coisa tão natural. É nosso. E nós temos essa capacidade de complexar o negócio, de aumentar, às vezes, os problemas e a dificuldade que a gente tem de amar o outro. A dificuldade que, às vezes, a gente tem de se entregar ao amor. Eu falo em qualquer relação, sabe, gente? De filho com mãe, de mãe com filho, de marido e mulher. Esse amor aqui ele não tem separação. E ele fala uma parte aqui também, que é a questão das famílias, né? Aí eu lembrei dessa questão do amor, quando a gente tem aquela percepção assim, eu amo a minha família. E essa família aí eu penso assim, essa família são 5, fulano, 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 fulano. Então eu amo esses 5. O resto, que se dane. Aí a gente volta lá, né, naquela passagenzinha lá de Jesus, que chega para ele e fala, seus irmãos e sua mãe estão lá de fora te esperando.
né, para ser atendido, no meio daquela multidão que queria ver Jesus, que queria conversar com ele. Aí ele fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí a gente pensa, nossa, mas então ele era um grosseiro, né? Nem passou os coitados na frente. Mas por quê? Para ele, né, para Jesus, todos, ele tinha essa percepção de que todos ali faziam parte da família dele realmente. Ele estava na posição ali de irmãos, de todos aqueles que estavam ali. Então, na hora que falaram isso para ele, às vezes a gente, até é difícil, às vezes, a gente estudar sozinho, né, gente? Porque quando chega em umas passagens assim, a gente pensa assim, nossa, mas então, ele não tinha nem consideração com a mãe, né? Não tinha nem consideração com os irmãos. Mas não é. É porque a percepção de Jesus era da família universal. Ele tinha todos como irmãos, de verdade. E nós já temos esse negocinho, né, nós não temos esse negócio de fazer o bolinho aqui. Aí, aqui é minha família, né? O resto ali, aí eu já não tenho nada a ver com isso. É minha mãe, meu irmão, minha avó, não. O resto não me interessa. E não é isso, né, gente? Quantas pessoas, às vezes, vêm, a gente sabe que nada acontece por acaso. Quantas pessoas, às vezes, vêm, né, chegam na nossa vida, sem ser da nossa família, e que a gente chega a um certo ponto que a gente acaba considerando aquela pessoa como se fosse realmente da nossa família. Não é? Às vezes não tem nosso sangue. Mas a gente considera tanto que ela acaba fazendo parte da nossa família. Então, isso é muito bacana, essa pequena explicação dele aqui, né, falando sobre essa diferença, às vezes, de amar, a necessidade de cada um, e essa transposição do amor, né? E isso, às vezes, na maioria das vezes, é inconsciente, né, gente? Essa questão da dificuldade, às vezes, que nós temos no relacionamento, né, nosso, com as pessoas, a gente transpor para um animal ou para qualquer, até mesmo para uma coisa material. Então, achei muito interessante ele falar isso. Nós temos que começar a perceber as coisas, prestar mais atenção nas coisas, né? Para a gente perceber, por mais que seja durona, por mais que nós sejamos durões, a sementinha do amor ela está plantada lá, está escrito aqui. Todos nós temos. Ela está lá. Vai de nós cultivar ou não, né? Interessante isso, né? Porque aqui na leitura, Fenelon, que escreveu essa leitura, se reporta ao amor como uma força, né? Primeiro ele chama o amor de essência divina. Depois ele chama o amor de fogo sagrado. Depois ele chama o amor de imã. Depois ele fala que é o fertilizante do coração. Então, na verdade, nós percebemos que o amor é uma força do universo. E é nada mais do que a expressão do pensamento de Deus no universo. É uma força. E essa força que nós damos o nome de amor, ela vai se expressar nos diversos reinos da natureza aqui na Terra. Se expressa de diversas formas. Se expressa através do gesto de doar-se ao outro. E quando a gente fala doar-se ao outro, em todos os reinos da natureza. Quando a planta abre a sua semente para o nascimento de uma nova plantinha, então ela se doa para ser
uma nova organização. Os animais, quando se dedicam aos filhotes e cuidam, né, das suas crias, para que perpetue a espécie, isso é também a manifestação do amor divino. Quando os animais respeitam a natureza e muitas vezes são predados, né, pelos predadores naturais da natureza, e muitas vezes são dominados pelos predadores, esse gesto de se entregar à predação também é um gesto de amor, de doação. Nós damos aquilo que temos de melhor. Isso é a expressão do amor. Portanto, como Kelly disse aqui, muitas vezes nós estamos numa condição de aprendizado e de recursos internos que não tem uma sintonia tão grande com essa força chamada amor. Nós ainda estamos precisando introjetá-la dentro de nós, do nosso espírito, absorvê-la, compreendê-la, para então externá-la. Não é? E aí, cada um de nós vai dar o amor que tem. E isso que é diferente para a divindade. Quando a Kelly fala, mas será que o fulano de tal não foi capaz de fazer isso, aquilo, né? Não foi capaz desse ou daquele gesto, dessa ou daquela palavra? Dentro da nossa perspectiva que temos em relação ao outro, dentro da nossa perspectiva egóica, onde nós queremos para nós o melhor, nós muitas vezes não enxergamos que estamos recebendo daquele outro o melhor que ele tem a nos oferecer. Se está aquém daquilo que o nosso ego deseja, não é um problema dele, é um problema nosso. Então, a expressão do amor, ela segue, obedece à condição evolutiva de cada ser. Por isso, alguns seres vão destinar e canalizar essa sua força de doação, de dedicação e de amparo a coisas que muitas vezes não representam a consciência. Pode ser a objetos, podem ser a animais, mas isso não deixa de ser amor. Não deixa de ser a expressão do amor. E qual que é o objetivo nosso? É evoluir na nossa expressão de amar. Sairmos da condição de canalizar essa força de maneira egóica, com vistas a atender aos nossos propósitos e desejos, para então nós canalizarmos em benefício de quem está ao nosso lado, independente de quem seja. Mas temos que lembrar que o mais importante é nós oferecermos o melhor de nós. Isso é o mais importante. Se o melhor de nós não representa o que necessita o outro, é outra história. Mas nas nossas relações temos que nos esforçar para oferecer o melhor de nós. E quanto mais nós aprimorarmos a nossa inteligência e a nossa moralidade, no sentido de desejar o bem a todos, e não só a mim mesma, a minha família, né? Ou a quem está ao meu lado diretamente, mas a todos. Quanto mais nós avançarmos nessa moralidade e na inteligência, mais recursos teremos para oferecer ao outro. Eu vou oferecer
partes melhores de mim mesma. Eu vou estar em condições de oferecer mais. Quanto mais nós progredimos, mais recursos internos nós temos a oferecer. Maior a nossa possibilidade de amar. Por isso que a inteligência, para que ela esteja a serviço do bem, ela tem que estar associada à moralidade. Moralidade em que sentido? Moralidade não é a moralidade das regras sociais, que mudam dia após dia. Antigamente, a mulher não poderia sentar na mesa do jantar, enquanto o marido não estivesse lá já iniciando sua refeição. Né? Antigamente, a mulher não poderia participar de uma roda de conversa. Né? Antigamente, a mulher era tratada como um objeto servil. Né? E nós estamos devagarinho avançando, e hoje nós já entendemos que é preciso respeitar as diferenças, é preciso acolher o deficiente, é preciso oferecer ao deficiente o recurso para que ele participe integralmente da sociedade. Né? Então, nós estamos avançando em moralidade. É isso. É o respeito, é o carinho, é o desejo de bem a todos. E quando a gente avança em moralidade, a gente utiliza a inteligência para o bem. Enquanto nós estivermos atendendo ao nosso ego, o egoísmo, nós muitas vezes utilizaremos a nossa inteligência, que poderia produzir muitos frutos, para atender às nossas necessidades egóicas e muitas vezes com prejuízo daquele que convive conosco, ou que nos é subalterno, ou que nos é superior, ou que é o nosso vizinho, ou mesmo aqueles de dentro do nosso lar. Então, amar a todos indistintamente é o grande objetivo da evolução que nós estamos fazendo. Nós estamos evoluindo para quê? Né? Para que a gente tem que evoluir? É exatamente para aprender a usar essa força chamada amor com toda a sua plenitude e toda a sua integridade e capacidade em prol daquele que caminha conosco. Porque à medida que eu faço isso, eu multiplico a força do amor, o benefício, ele é não só daquele que recebe, mas sobretudo de nós, que colocamos essa energia em movimento em favor daquele que caminha conosco. O amor, ele é o oposto do egoísmo. Ah, mas o egoísmo é uma chaga da humanidade, né? E isso é falado no Evangelho, no livro do Livro dos Espíritos. O egoísmo é a chaga da humanidade. É verdade, porque o egoísmo é o grande empecilho que nós temos dificuldade de vencer, porque para nós é muito difícil separar o ego do self, o eu dos interesses pessoais. É difícil separar essas coisas. Nós estamos nos exercitando aqui na Terra, nessas relações de uns com os outros, em diferentes estágios evolutivos, exatamente para exercitar essa consciência, compreender essa diferença entre a estrutura do eu interno, que Joana de Ângeles chama de self, né? Ela deixa a palavra ego de lado
e usa a palavra self. Porque nós, como criaturas, nós somos indivíduos plenos. Ninguém é um pedaço da gente. Eu não sou um pedaço de ninguém. Nós somos únicos no universo. Não existe outro indivíduo igual a mim, na maneira de ser, de pensar, na história construída. Nós somos únicos. E, portanto, nós temos que valorizar esta individualidade, esta construção que foi feita ao longo de milênios e milênios. Entretanto, isso não significa que o mundo deve estar ali para te servir, para fazer os seus desejos, para realizar os teus sonhos. Aí vem uma grande diferença. E nós temos essa dificuldade de separar uma coisa da outra. Então, nós precisamos hoje entender que devemos ser menos egoístas. Mas isso não significa nos abolir como pessoa. Apagar a nossa história. Dissolver as nossas opiniões, os nossos pensamentos. Não é isso que é a proposta do combate ao egoísmo. É você utilizar toda essa sua história, essa construção de indivíduo que você tem, para exercitar essa força de amar. Colocar à disposição da providência divina. Porque a providência divina, ela age no mundo material através de cada um de nós. Nenhum espírito superior aparece para a gente e fala assim: meu filho, não faça isso. Ou alguém aqui já teve essa visão inúmeras vezes? Um espírito superior chegar e dizer: meu filho, não faça isso, não faça aquilo. Não. Mas o espírito superior, sim, nos alerta. Mas como que ele nos alerta? Aparecendo para a gente? Se materializando? Não. Ele age através dos encarnados. Através da mente que está aberta à espiritualidade superior. Então, ele utiliza a casa mental daquele que tem sintonia com as ideias superiores para colocar nessa casa mental os conselhos, o estímulo, a admoestação que necessita a criatura que entra em contato com ele. E nós, cada um de nós, dentro da sua construção e dos recursos que possui, se tem o desejo sincero de ajudar, ele abre as antenas para a espiritualidade superior agir em favor daqueles que precisam do auxílio. Cada um de nós somos capazes de auxiliar dentro daquilo que temos de melhor a oferecer. Então, a Terra está destinada ao progresso. Diz aqui Fenelon, né? A Terra está destinada ao progresso. Nada vai impedir que a Terra se torne um planeta de regeneração. Nada vai impedir que isso aconteça. O que pode ocorrer é demorar mais do que a gente gostaria. Por nossas opções, pelas nossas dificuldades. Mas a destinação é fato. Né? E no planeta de regeneração, que nós não estamos falando nem no planeta superior, que nós ainda estamos bem distantes, mas no planeta de regeneração, as atitudes no bem, as manifestações do amor de Deus por nós, elas são em maior número do que as nossas manifestações egóicas.
significa que nós estamos saindo da casca, quebrando o casulo do egoísmo, para abrir as asas da liberdade, onde nós conseguimos, através da prática do amor, sermos verdadeiramente livres. Nada nos prende quando nós somos capazes de amar. Nada nos prende. Porque nós exercitamos a tolerância, a paciência, a resignação, a resiliência e, sobretudo, a fé, confiança no futuro, a alegria de que não estamos sozinhos. Então, este é o propósito da evolução da Terra e da evolução de cada um de nós. Que nós trabalhemos dia após dia, como diz Fênelon, no sublime esforço, porque a capacidade de quebrar o casulo do egoísmo e abrir essas asas dentro da força que é o amor, a expressão de Deus entre nós, aquele que consegue fazer isso, conseguiu à custa de sublime esforço. Não é da noite para o dia, mas é um exercício diário e constante de reflexão, de recomeço, de correção. E não podemos desistir nunca, tá? Porque nós estamos fadados a evoluir, não é? O que pode acontecer é nós ficarmos estacionados. Não é isso, Kelly? É isso mesmo. E tem uma parte interessante aqui também, que ele começa falando aqui na leitura, né, a respeito do criminoso, e logo após ele fala que todos nós temos o germen do amor, né? Todos nós temos sementinha do amor plantada em nós. Eu achei muito interessante por causa da questão do julgamento também. A leitura não fala sobre julgamento, mas por trás, né, dessas palavras aqui a gente consegue identificar. Por exemplo, ele falando aqui, ó, do criminoso, né? Ele está tentando provar para a gente que todos nós realmente temos essa sementinha. Mas alguns de nós temos um cuidado maior com essa sementinha, né? Um cuidado de regar todos os dias e observar, e outros não. A diferença é essa. E ele fala aqui o seguinte, ele fala assim, ó, o amor é de essência divina, né? Como a Shirley já comentou muito bem, e desde o princípio até o último, possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudeste constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. A prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. O que isso está querendo dizer para a gente? Para a gente parar de julgar, porque até mesmo aquele que ainda está na posição de criminoso, né, vamos falar assim, que ainda rouba, que ainda faz, né, coisas assim, às vezes até barbárias mesmo, né, com as outras pessoas, a gente percebe, às vezes, até em algumas reportagens, às vezes, aquele outro ser que consegue mexer com essa pessoa. Porque no nosso julgamento, às vezes a gente olha, né, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Nós não conseguimos identificar um amor numa pessoa dessa. Né? Você assiste lá o noticiário, né, Shirley? O outro foi lá e fez aquilo com o outro. Aí você fala assim, tem que fazer igualzinho com ele. Isso aí não tem coração, né? E a gente entra no estado de ira. É normal nosso? É. Porque a gente ainda tem esse instinto nosso, que ainda é muito forte, e que a gente tem que tomar muito cuidado, né, gente? Ainda mais a época que a gente está vivendo agora. No que a gente está
absorvendo, no que a gente está escutando, no que a gente está vendo, sabe? Para a gente não deixar tomar conta do nosso espírito. Mas daí a gente vê uma situação dessa e a gente pensa assim, tinha que fazer com ele do mesmo jeitinho que ele fez com o outro, porque isso aí não tem coração, isso aí não tem amor. Mas até aquele que a gente olha e pensa, ainda tem um amor embutido lá. Tem alguém que ainda chega, que consegue amolecer o coração dessa criatura. Ou é um filho, né? Um filho, às vezes, que teve até por acidente, ou é uma mãe que consegue chegar e ele não consegue ser durão, né? A mãe consegue amolecer o coração dessa pessoa. Então, olha para vocês verem. Por isso que não vale mais o julgamento, né? A gente gosta muito desse julgamento, desses rótulos, às vezes, que a gente coloca nas pessoas, né? Tipo, fulano, eu não gosto de fulano mesmo, não. Se gostasse, não teria feito isso, não teria feito aquilo. Aí a gente para pensar no seguinte. E qual que seria um amor assim né, no mundo onde que a gente vive hoje, que é de provas e expiações, né? E que a Shirley explicou muito bem da passagem que a gente sabe que a gente está fazendo há muito tempo para o mundo de regeneração, que também não é do dia para a noite, né? Qual que seria o amor mais sublime que a gente tem aqui, na Terra, nosso, né? Pensam vocês, qual que seria o amor, assim, de que criatura para criatura mais sublime que a gente consegue viver hoje, na nossa pequena evolução, vamos falar assim? É o amor de mãe. O amor da mãe com o filho. E daí eu volto lembrando de uma palestra que eu assisti do Zé Amaral, que ele deu um exemplo, ele gosta de contar as historinhas, né? As historinhas, eu adoro as historinhas, porque as histórias a gente não esquece nunca. A gente não esquece nunca. E ele contou a historinha da mãe, né? Falando justamente sobre o amor. Aí ele falou, então tá, na nossa percepção, na nossa pequena percepção, o amor mais sublime é o amor da mãe com o filho. Tá, então vamos bolar uma situação. Seu filho está lá na rua brincando com o outro, sei lá, 10 anos, vamos falar assim. Está brincando com o outro. De repente, eles resolvem brigar de tapa mesmo, né? Menino briga. E aí o seu filho confia a vizinha de frente. Está lá descendo pau. E aí vem o outro e te grita, né? Fulano, olha lá seu menino. Está lá brigando com o outro. Amor de mãe, gente. O que a gente faz? Eu vou lá e pego o meu, né? E o outro que está errado. O que você está fazendo com o meu filho? Você está ficando doido? E a gente pega o nosso. Não quer nem saber se está certo ou se não está. A gente quer defender o nosso, não é isso? Aí, é certo? Não é errado, não. A gente faz isso mesmo. Mas aí a gente volta aqui para a leitura da família universal. Dentro da família universal, nós somos todos irmãos. Por que eu vou defender o meu e sacrificar o outro lá que estava na briga lá com o meu filho? Às vezes foi até o meu que começou. Entende? Como que a gente ainda é pequena ainda? Com a questão do amor. E ele fala um pedaço aqui, que a nossa tarefa seria longa e difícil. Então, às vezes, a gente entra no processo de frustração, no processo de reclamação mesmo, de depressão, de achar que está tudo ruim e que o mundo não vale a pena mais e que todo mundo contra a gente, o universo contra a gente. Mas em nenhum momento desse evangelho aqui todinho, vocês podem ler, em nenhum momento vem escrito que seria fácil para a gente. Porque realmente não é. Fácil não é. Não será e não vai ser. Na medida que a gente vai desenvolvendo, as coisas vão facilitando, porque nós vamos crescendo, né, Shirley?
nós vamos crescendo e nós vamos sabendo lidar mais com as coisas. E vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais calmo. A gente vai sabendo controlar mais, aceitando mais. Essa palavrinha também é muito importante para a gente. A aceitação. Tudo que nós passamos aqui, nesse planeta de provas e expiações, não tem nada que é por acaso. Nada. Então, a gente, às vezes, entra nesse processo da reclamação por achar que a gente não merece o que a gente está vivendo e o que a gente está passando hoje. Eu não merecia isso, eu merecia uma vida melhor. Mas o que você está fazendo também para ter uma vida melhor? Será que você está sabendo lidar com esse amor? Será que você está conseguindo transportar para o outro que você o ama? O que será que você está passando para as outras pessoas? E, ao mesmo tempo, a gente parar para analisar e pensar e começar a julgar menos a forma de amar do outro. Como eu falei no início, né, a gente vê isso muito claro na relação de cônjuges, né, cônjuges aí, da questão da falta de amor nossa, a gente sacrifica o outro, a gente absorve do outro e acha que nós temos que ser amados. Tem um psicólogo que eu gostava de escutar ele, agora eu até perdi as passagens dele. Ele era muito claro, assim, Antônio Roberto, não sei se alguém já ouviu. E ele falava assim, casamento é um negócio engraçado, porque o homem casa para ser amado, a mulher casa para ser amada, e chega no final quem vai amar? Não tem amor, porque eu quero que o outro me ame, o outro quer que eu o amo. E aí, quem vai amar no final? Ninguém se doa, porque amar é se doar. E ninguém se doa. Nós temos um medo também tão grande de tudo, né? E depois, se eu entrar de mergulho, se eu me decepcionar, e aí se fulano fizer isso, fizer aquilo, nós estamos mais preocupados com isso, né? Então, nós temos que começar a observar mais, para a gente começar a entender mais a forma de amar do outro. Nós estamos todos em processo de evolução. Nós estamos todos engateando. Ninguém aqui é perfeito. Então, a partir do momento que eu começo a entender mais a forma de amar do outro, eu começo a ficar mais tranquila comigo mesma. Né? Essa semana, eu escutei uma pessoa falando para mim o seguinte aqui, olha para você ver, chegou o dia dos namorados e minha namorada depois ficou brigando comigo porque ela publicou nas redes sociais declarando o amor por ele. E ele não fez nada. Ele não colocou nada nas redes sociais. E ela achou ruim, né? Falou, puxa vida, ele não gosta de mim, não. Aí estou lá me declarando lá nas redes sociais para ele, no dia dos namorados, não sei o quê. E ele nada, ele não gosta das publicações. Então, na cabecinha dela, ele não fez o papel dele, e ele, né, na hora, ele não me ama. Por quê? Eu fui lá, falei isso, falei aquilo e tal, e ele quietinho na dele. Então, está vendo a diferença? Eu posso falar que ele não ama, só porque não colocou uma fotinha lá nas redes sociais, se declarando nas redes sociais para ela? E você vai se declarar para o outro, precisa de rede social? Gente, a gente, às vezes, apronta uma confusão com essas coisas, né? Com esse negócio de rede social também, que a gente tem que ter muito cuidado. Tem muita coisa ali que não é verdadeiro, não. Tem muito amor ali que é fantasia. Tem muita felicidade ali que a gente olha e imagina que não tem felicidade nenhuma. Sabe? Nós temos que tomar cuidado com isso, com a exposição, não é?
Não é o tema de hoje, não, mas eu me lembrei disso. Então, olha para vocês verem. A questão do saber entender a questão do amar. Todos dois têm um sentimento, sim, um pelo outro, né? E cada um na sua maneira. Ele não publicou. Não quer dizer que ele gosta menos dela do que ela dele. Nunca. Então, a gente leva muito por esse lado, sabe? Por esse lado pequeno. Vamos pensar maior. Vamos ser mais realistas. Porque o amor também, esse amor, fantasia, não leva ninguém a nada. Nós estamos falando aqui do amor verdadeiro. Não é um amor fantasioso, um amor que a gente fantasia, imagine que seja assim. Não. É um amor verdadeiro. É um amor consciente. É aquele amor que você tem plena consciência dele e da sua realidade e da realidade do outro. Esse é o verdadeiro amor, né? Ô, gente, então, com essas palavras eu finalizo a minha fala, né? Desejo a vocês uma boa noite. Gratidão a Shirley, estar aqui do meu lado. A casa, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Gratidão a todos. Eu também agradeço a colaboração de todos, com os seus pensamentos, né, com as suas vibrações de paz. Embora a gente vá mais à frente estudar o item 6, né, aqui do capítulo 15, mas eu gostaria só de trazer, para fechar essa discussão, o que é o amor, né? O amor, segundo São Paulo, ele chamou de caridade, né? E aí ele diz o seguinte: eu vou substituir a palavra caridade por amor. O amor é paciente, é doce e benfazejo. O amor não é invejoso, não é temerário, nem precipitado. Não se enche de orgulho, não é desdenhoso e não procura seus próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e o amor, permanecem, mas entre elas, o mais excelente é o amor. Então, acho que isso finaliza essa questão do amor. Segundo São Paulo, ele deu o nome de caridade, mas nada mais é do que a expressão do amor. Então, a gente agradece aos internautas a participação e a todos que estão aqui presentes o nosso carinho e o nosso abraço fraternal.